Mais um exercício de estática e dinâmica do movimento, e dessa vez sobre treliças. E o enunciado para esse exercício está na descrição do vídeo. Bom, é pedida a reação à força normal de todas essas barras e a sua classificação, se ela está comprimindo ou tracionando. A primeira coisa que você deve fazer quando encontrar uma treliça assim é calcular as reações de apoio. Então, eu tenho dois apoios fixos, um em A e o outro em E. Para encontrar a seguinte medida, que é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus desse triângulo de base 6 metros, eu sei que a tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Resolvendo isso, eu vou descobrir que essa medida vale 3,46 metros. É importante ressaltar de que como eu tenho dois apoios fixos, eles vão ter reações tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, comecei fazendo uma somatória de momento em A, em que entrará a reação de apoio no nó E no eixo x, multiplicada a distância de 3,46 metros, a força P1 de 2 kN, multiplicada a distância de 3 metros, e a força P2 de 1,5 kN, multiplicada a distância de 6 metros. Assim, obtendo a reação de apoio em E no eixo x de 4,3 kN. Depois disso, utilizei uma equação de equilíbrio de forças no eixo x, em que entrará a reação de apoio que acabamos de calcular e a reação de apoio em A do eixo x, obtendo um valor de menos 4,3 kN para a reação de apoio em A no eixo x. E, por fim, realizei uma somatória de forças no eixo y, em que entrará o P1, 2 kN, com sinal negativo, pois está orientado para baixo na minha figura, o P2, de 1,5 kN, também com sinal negativo, pois também está orientado para baixo, o AY e o EY. E, por enquanto, eu não consigo determinar essas duas reações de apoio, então deixei essa equação aqui, que é AY mais EY igual a 3,5. A segunda coisa a se fazer é fazer um equilíbrio no nó A. Aqui eu isolei esse nó e coloquei todas as forças que estão atuando sobre ele. Então, coloquei a reação de apoio em A no eixo Y, a reação de apoio em A no eixo X, que calculamos anteriormente, que foi o menos 4,3. Aqui coloquei 4,3 orientado para a esquerda e a força FAB saindo da barra. Bom, fiz uma somatória de forças no eixo X, em que entrará FAB decomposta no eixo X com sinal positivo e o 4,3 com sinal negativo, pois está orientado para a esquerda, obtendo um valor de 5 kN para FAB. Depois disso, utilizei a equação de equilíbrio de forças no eixo Y, em que entrará a reação de apoio em A no eixo Y, ou seja, AY, e a força FAB decomposta no eixo Y. A força FAB já calculamos anteriormente, então aqui já coloquei direto o 5. E assim, obteremos o valor de 2,5 kN para a reação de apoio em A. E agora, voltando para aquela equação que calculamos usando a somatória de forças em Y no primeiro passo de reações de apoio, em que eu tinha AY mais EY igual a 3,5, se eu substituir o AY aqui, acharia o valor de 1 kN para EY. Agora, já no terceiro passo, eu isolei o nó C, em que eu vou ter a força FBC, a força FCD e a força P2 para baixo, de 1,5 kN. Realizei uma somatória de forças no eixo Y para este nó, em que entrará o menos 1,5 e a força FBC decomposta no eixo Y, obtendo o valor de 3 kN para a força normal da barra BC. Depois disso, realizei uma somatória de forças no eixo X para este nó, em que entrou a força FCD e a força FBC, que calculamos anteriormente, agora decomposta no eixo X. Assim, obtive um valor de menos 2,6 kN para a força normal atuante na barra CD. Esse sinal de negativo aqui que apareceu significa que a força está comprimindo a barra. Portanto, terei que mudar o meu desenho aqui. Em vez de colocar o FCD indicado para a esquerda, devo colocar ele indicado para a direita, ou seja, comprimindo o ponto C. E aqui, como o FBC deu sinal positivo, ele está desenhado da maneira correta, ele está tracionando a barra, então não preciso mudar a orientação da minha força neste desenho aqui. Para o meu quarto passo, isolei o nó D, em que entrará as forças da barra BD para cima, a força P1 para baixo de 2 kN, a força DE orientada para a esquerda e a força de 2,6 kN, que é a força da barra CD. Perceba que já desenhei a força de 2,6 orientada para a esquerda, como se ela estivesse comprimindo o nó D. Bom, realizei uma somatória de força no eixo X para o nó D, em que entrou o menos 2,6 e a força da barra DE,
obter um valor de menos 2,6 para a força da barra DE. E mais uma vez, com o sinal negativo. Então, mais uma vez, terei que arrumar o meu desenho de maneira que a força apareça comprimindo o ponto D. Depois disso, basta fazer uma somatória de forças no eixo Y, em que vai entrar a força FBD e a força de 2 kN para baixo, obtendo um valor de 2 kN para a força normal na barra BD. E mais uma vez, positiva, então não preciso arrumar o meu desenho. Essa força já está tracionando o ponto no meu desenho. E por fim, para o quinto passo, isolei o nó E e já coloquei todas as forças atuantes sobre esse nó neste desenho. Ou seja, a força FEB, a força de 2,6 orientada para a esquerda, a força de 4,3 orientada para a direita, que é a reação de apoio em E no eixo X, e a reação de apoio em E no eixo Y, que é 1 kN. E então, utilizei a equação de equilíbrio de forças no eixo Y para o nó E, em que vai entrar a força FEB decomposta no eixo Y e a força de 1 kN, obtendo o valor de menos 2 kN para a força normal na barra EB. E como ela apresenta um sinal negativo, ela está comprimindo, ou seja, terei que corrigir o meu desenho. Em vez de indicar para cá, devo indicar para o sentido oposto, ou seja, comprimindo o ponto E. E assim, obtive a força normal de todas as barras presentes na minha treliça. Sempre lembrando, sinal negativo, compressão, sinal positivo, tração.